Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal. Curtam e compartilhem, se inscrevam também para receber as notificações. Iremos discutir, como todos os dias, temas candentes. Hoje nós iremos continuar acompanhando o debate sobre os ataques que foram promovidos às instalações petrolíferas sauditas. A Arábia Saudita, no dia 14 de setembro, sábado, foi atacada, tendo duas das suas principais instalações atingidas, e isso bloqueando 50% do processamento de petróleo diário daquele país. Houve um debate sobre se o Irã teria atacado ou se os Houthis, um grupo combatente do Iêmen, um grupo combatente iemenita, que trava uma guerra sangrenta com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita tenta impor um governo ligado a ela e os Houthis se recusam a aceitar. Bem, o debate era se o Irã teria sido ou não o autor dos ataques. Chegou-se a afirmar que seriam mísseis, mas cerca de 17 mísseis teriam atingido as instalações. O Irã negou. O presidente Donald Trump dos Estados Unidos acabou tomando posições ambíguas ao longo desses dias. Ora, diz que não há provas de que o Irã tenha atacado. Ora, ele diz que o Irã é provavelmente o responsável e que a Arábia Saudita precisa pedir aos Estados Unidos o seu apoio para revidar esse ataque, ou para proteger. Bem, o fato é que nós podemos perceber alguns aspectos. No plano internacional, dentro dos Estados Unidos, há um debate muito intenso entre aquele grupo de neoconservadores extremamente agressivos, que sobrevivem a cada momento pensando em novas guerras e na destruição de países inimigos. Isso se baseia numa doutrina elaborada, ou pelo menos divulgada em 2001, a doutrina Rumsfeld-Czembrowski. Essa doutrina dividiu o mundo em três grupos de países. Países aliados dos Estados Unidos e organizados, com estruturas estatais, institucionais funcionando, democráticas. Países semi-organizados, que seriam países fornecedores de matérias-primas, controlados, com governos controlados pelos Estados Unidos, mas que seriam em parte caóticos, e a parte fornecedora de matérias-primas organizada a partir desse centro estratégico militar norte-americano. O terceiro grupo, para essa doutrina, Rumsfeld-Czembrowski, seria aquele grupo de países inimigos que se faria tudo para mantê-los no caos. Então, hoje nós percebemos que Donald Trump começa a se afastar da doutrina Rumsfeld-Czembrowski, que foi colocada à luz em 2001, mas que já vinha sendo implementada desde 1992, no começo da guerra Iraque-Kuwait. Donald Trump tem uma nova perspectiva, afastou John Bolton como conselheiro de questões internacionais e passa a tomar atitudes frente ao Irã mais comedidas, até porque uma guerra com o Irã provocaria uma desorganização da economia mundial. O Irã possui mísseis antinavios, como nós discutimos na vez anterior, no vídeo anterior. Esses mísseis podem pôr a pique ou afundar boa parte da frota americana que está naquela região, além de afundar petroleiros, fazendo com que cerca de 40% do petróleo mundial deixe de ser exportado. Talvez até um número maior, se você não pegar só o que passa pelo Estreito de Hormuz, mas pelo Estreito, como nós discutimos na vez anterior, de Bab el-Mandeb. Isso provocaria uma desorganização da economia mundial, que já dá sinais evidentes de caminhar para uma recessão. Isso aprofundaria a velocidade da chegada desse processo recessivo, levando a uma crise mundial, o que os Estados Unidos querem evitar. E querem evitar por quê? Porque Donald Trump já não enxerga na guerra
a principal fonte a fonte eleitoral, de vitória eleitoral. Para ele agora, ele transitou da ideia de fonte eleitoral por meio da guerra externa, que se desgastou ao longo dos anos, e chegou ao ápice no governo George W. Bush, mas agora o desgaste foi tão grande, um desgaste orçamentário, um desgaste junto à opinião pública americana, que eles transitam para um novo modelo, um modelo de economia interna dos Estados Unidos fortalecida. Tanto que o lema da campanha do Donald Trump, na primeira campanha dele, foi os Estados Unidos grandes novamente. Bem, isso tem reflexos no Brasil muito claros. Primeiro, o petróleo mundial subiu de preço. Ainda não subiu na proporção que uma guerra poderia provocar, mas o petróleo, ao subir de preço, provoca um elemento que nós devemos estar atentos: o preço dos combustíveis na economia interna brasileira. Por enquanto, a Petrobras se comprometeu a não elevar os preços dos combustíveis, mas eu não creio que isso vai durar muito tempo. Até porque, com o processo paulatino de privatização, seja de áreas da Petrobras que foram transferidas para a iniciativa privada, desde a extração do petróleo até a distribuição de gás, e em breve a própria Petrobras, e a presença muito forte da opinião dos acionistas internacionais na direção da Petrobras, provocará uma elevação dos preços dos combustíveis. Na nossa economia já significativamente combalida, não saindo ainda de um processo de queda muito brusca, muito abrupta que houve nos últimos anos, com altíssimo grau de desemprego, um aumento do preço dos combustíveis internos seria uma pancada decisiva para afundar a economia. Talvez por isso a Petrobras ainda se mantenha com os preços estabilizados, mas se ela obedecer ao princípio da privatização, e é isso que significa a privatização. A privatização passa a ser fundamental para o controle dos acionistas como critério principal, não os critérios internos. Então, uma Petrobras privatizada significa que os acionistas vão querer ganhar com essa alta do petróleo e, consequentemente, elevando o preço interno dos combustíveis. Isso vai provocar, como eu disse, um aprofundamento, um agravamento das condições econômicas do Brasil, o que levará a processos muito graves socialmente, como a elevação do desemprego, que já é de um nível extremo, provavelmente alta de preços, porque nós dependemos muito hoje, devido à desindustrialização que o Brasil tem sofrido, nós dependemos muito da importação de uma série de produtos de outros países, e isso vai significar que esses produtos vão ser afetados pelo preço do petróleo, por uma alta do dólar frente ao real, e isso vai provocar um cenário muito grave de inflação, ao mesmo tempo de estagnação econômica, uma estagflação na linguagem técnica dos economistas. Então, na verdade, esse problema no Iêmen, no Irã, a guerra com a Arábia Saudita, os ataques, nos levam a refletir sobre os interesses do capital frente aos interesses da população. A completa oposição entre esses dois interesses. O capital quer lucrar rapidamente, a curto prazo, e ele não se importa com as consequências que isso possa acarretar para a vida de uma economia inteira, de um país inteiro ou até do mundo. O principal é a lucratividade, a transformação de lucro menor em lucro maior num espaço muito curto de tempo. E nada como um processo especulativo de preços de petróleo internacionalmente para provocar essa aceleração. Isso significa uma estatal como a Petrobras, em suas várias áreas, extração, refino, distribuição privatizadas. Significa que o conjunto da população brasileira vai estar submetida aos interesses de acionistas que querem ganho rápido, ganho imenso, rápido, cada vez maior, independente das condições que ele possa provocar. Então hoje,
nós tememos, somos reféns dessa situação internacional, mas não só reféns da situação internacional, reféns de um modelo privatista neoliberal que tem sido implementado aceleradamente, principalmente talvez o modelo mais veloz tenha sido esse do governo Bolsonaro, conduzido pelo ministro da Economia Paulo Guedes, que ideologicamente tem esse credo, essa crença, essa religião no Deus mercado e em seu domínio. Obrigado.